Olá, saudações filosóficas, espero que todos estejam bem, sejam todos muito bem-vindos ao segundo Sarau Litero Filosófico. Hoje vamos tratar da obra 100 Dias entre Céu e Mar, do autor e escritor brasileiro Amir Klink. Antes de iniciarmos, vamos falar um pouquinho aí do projeto Filosofia na PG, que é um projeto cultural. Filosofia na PG foi um projeto apresentado para o edital 24 de 2019 de ações de incentivo à leitura. Foi contemplado, é um dos representantes aí da região da Baixada Santista, especificamente da Praia Grande. O projeto tem 3 atividades, ou que nós costumamos chamar de vertentes: café filosófico, o Sarau Litero Filosófico e as ações do GF, que é o Grupo de Educação Emocional em Filosofia. Sobre o café filosófico, são 10 eventos. Nós iniciamos em junho, já falamos do Pitágoras. Neste mês tratamos do Sócrates. No próximo, em agosto, trataremos do Platão e daremos sequência com os demais 7 filósofos que compõem o café filosófico. Sempre, tendo em mente tratar aí de todos os períodos da filosofia. Filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Sempre usando 1, 2 ou até 3 filósofos representativos desses períodos. Sobre o Sarau Litero Filosófico, hoje realizaremos o segundo, já iniciamos no mês passado o primeiro e tratamos da obra Um Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, que tratou aí da pandemia de peste bubônica que atingiu a Europa. Vamos falar hoje do 100 Dias entre Céu e Mar, de Amir Klink, e tratar mais de 8 obras durante o restante aí dos eventos. Sobre o Grupo de Educação Emocional em Filosofia, o GF, vamos iniciar em agosto, o primeiro. É um evento aí que possui menor quantidade de episódios. Vamos começar falando sobre o vazio existencial, depois trataremos da depressão e assim daremos continuidade. O projeto Filosofia na PG teria que ser executado durante todo o ano 2020, modo presencial, mas por causa do advento da pandemia, foi autorizado durante os primeiros 4 meses ser trabalhado de modo online, modalidade virtual. E assim estamos fazendo até o momento. Dando sequência à nossa atividade, falar um pouquinho sobre o segundo Sarau Litero Filosófico, que nós vamos tratar hoje, da obra aí 100 Dias entre Céu e Mar, do Amir Klink, escritor e autor brasileiro. Essa aventura que ele prendeu foi publicada aí no final do século XX, a travessia do Atlântico, aqui próximo, da costa da África, do porto lá de Lüderitz, na Namíbia, até a Praia da Espera, em Salvador, na Bahia. Vamos ver algumas citações de como foi realizada essa trajetória, os perigos, as alegrias que ele vivenciou nessa travessia. A obra é peculiar porque nos dá a oportunidade de fazer leituras filosóficas, que nem sempre acontece. Geralmente essa obra, em seminários, palestras, se dá com ela uma exposição de autoajuda. E pretendemos, aqui no projeto, retratar de uma forma diferente essa obra literária aí da cultura brasileira. Passando a seguinte, próximo slide. 100 Dias entre Céu e Mar, Amir Klink. Vemos aí uma imagem do Atlântico, por onde se deu aí a aventura. Vamos relembrar,
que vamos fazer uma abordagem a partir de uma leitura filosófica, sempre lembrando Michel Foucault, filósofo, que dizia, né, que a filosofia, né, tem múltiplas abordagens. Uma delas, justamente, é a busca da sabedoria no meio externo, o que essa obra nos propicia, né? Uma situação, um cenário muito interessante para se filosofar. Também ele dizia que a filosofia tem uma vertente que é interna, que é a busca da construção da própria vida, né? Que também podemos fazer a partir de algumas situações que eu selecionei no nosso estudo de hoje. O professor Silvio Gallo, né, ao abordar essa ideia do Foucault, ele disse que pode ser extraída uma terceira vertente aí da filosofia, que é justamente usar o nosso conhecimento interno, né, para explorar e entender esse mundo externo. Então, essas três leituras é que vai nos guiar, né, nessa nossa travessia por esses slides, por esses estudos, mais ou menos igual aconteceu com Amir Klink durante a sua viagem, né, a sua aventura. Vamos lembrar que ele fez a travessia numa embarcação de menor porte, guiada aí, impulsionada pela força física, né, par de remos, não houve aí qualquer motor, né, qualquer impulso motorizado para lhe guiar e para lhe impulsionar na superfície do Atlântico. Passando ao próximo slide, vemos aí o autor e obra, o autor Amir Klink, escritor e autor brasileiro, que fazemos questão de ressaltar, por ser um representante aí da cultura brasileira, né? Por isso entendemos interessante, né, divulgar essa obra e a sua escrita, que é muito interessante também. Vemos aí a imagem do livro, né, 100 Dias Entre Céu e Mar, uma pequena embarcação aí na superfície do oceano. Vamos lembrar, né, novamente, que essa é uma das edições, né, da obra. É um livro aí que está no mercado, está também em algumas salas de leitura de algumas escolas, inclusive no Laudelino foi onde eu encontrei essa obra. Já havia um tempo, tinha interesse em lê-la, né, e achei interessante retratá-la aqui no projeto. Vemos agora a imagem de um mapa, né, representativo aí do que nós vamos estudar. Aqui do lado direito vemos a costa da África e aqui do lado esquerdo a costa brasileira. Vemos a trajetória que a Amir Klink seguiu, né? Não é uma trajetória em linha reta, é um tanto irregular, né? Vemos aí a linha vermelha, rosa, né, retratando o traçado que ele percorreu. Poderia ele ter feito uma rota em linha horizontal e reta, né, que talvez fosse mais curta? Poderia, mas ia, né, se defrontar aí com o regime de ventos, com a corrente de Benguela principalmente, que é anti-horária. A corrente de Benguela ela funciona de forma anti-horária, né? Mais ou menos nesse traçado que eu estou fazendo aqui com o meu indicador do mouse. Então vejam, né, que se ele seguisse em linha reta, ele poderia ser afetado por essa corrente e ter um desvio de rota que poderia perturbar toda a trajetória. Então o que ele fez? Procurou ganhar altura aqui no mapa, né, justamente se aproveitando da corrente de Benguela, para ganhar cada vez mais altura aqui no nosso mapa, a quando chegasse a um ponto determinado, se aproveitasse do ciclo, né, daquela corrente e iniciasse uma trajetória descendente para justamente chegar no seu destino. Vemos aqui do lado direito Lüderitz, né, o porto de Lüderitz, na Namíbia, costa da África, uma costa aí que conhecida, né, pela questão dos diamantes. Existe aqui, né, a zona proibida dos diamantes. É uma região muito vigiada e muito perigosa, né, por causa da sua arrebentação. Então, há partes aqui da costa africana
no qual se encontram, né, embarcações abandonadas justamente por causa de acidentes que aconteceram. Essas tentativas de travessia, né, já foram tentadas, né, tentativas foram realizadas, mas sem êxito, né, por outros navegadores. Isso é contado no livro do Amir Klink. Amir Klink decidiu fazer essa travessia usando uma pequena embarcação movida aí por par de remos, usando a força física, e deveria se aproveitar justamente da corrente que lhe facilitaria o trajeto. Vemos aqui a Bahia, né? Aqui na costa do Brasil, a cidade de Salvador e a Praia de Espera, que foi o destino dessa viagem. Como estamos falando aqui do litoral de São Paulo, né? Vemos que em nossa direção vamos dar justamente da Namíbia. Se por acaso, né, seguíssemos em linha reta daqui da Praia Grande. Vamos lembrar que aqui na cidade de Recife, estado de Pernambuco, que próximo, né, há uma grande fossa abissal de mais ou menos, né, 5.000 metros de profundidade. Amir Klink também, além de enfrentar essas dificuldades, enfrentou tempestades, teve capotagens no início do trajeto, enfrentou aí tubarões, né? Teve a aproximação de baleias. Então é muito interessante a leitura do livro, porque temos contato com essas dificuldades. Coloquei também, né, uma menção aí à obra Odisseia de Homero. Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada retratando aí a Guerra de Troia, né, viagem de ida, e a Odisseia a de volta, né, peregrinação aí de Odisseu, foi retratada aí por Homero. Há uma intenção aqui, né, de fazer uma comparação com esse feito aí da antiguidade com o nosso feito contemporâneo aqui de um compatriota, que é muito interessante para a valorização da cultura nacional, que é muito desprezada, né? Costumamos aí superestimar, né, feitos estrangeiros e menosprezar a cultura brasileira e principalmente essas aventuras, né, que deve ficar marcado aí na nossa história. Repetir aqui, né, Namíbia, que é o país aí da África, e o porto de Luderites, da onde foi a partida, e o Brasil, país, né, Praia de Espera, que foi onde se deu o desembarque dele, e a cidade da Bahia. Agora vamos entrar na parte das citações propriamente ditas. Vamos fazer a leitura filosófica. Vocês vão perceber que a leitura filosófica é um pouco sistemática, justamente para nós podermos fazer as reflexões pertinentes. Então vamos iniciar. Um tempo em que aprendi a entender as coisas do mar, a conversar com as grandes ondas e não discutir com o mau tempo, a transformar o medo em respeito, o respeito em confiança. Descobri como é bom chegar quando se tem paciência. E para se chegar, onde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer. Então, o que ele diz aqui, né, nessa citação? Vamos analisar ela por partes. Um tempo em que aprendi a entender as coisas do mar, a conversar com as grandes ondas e não discutir com o mau tempo. Então, no livro, nós percebemos esse diálogo dele com os fatores aí da natureza, né? Discussões aí com o mar, discussões, né, com as ondas. Por vezes ele acaba xingando as ondas, mas se percebe, né, que isso lhe deu um grande aprendizado, né, essa trajetória de não se revoltar contra os fenômenos da natureza, justamente saber tirar proveito deles, né? A transformar o medo em respeito, o respeito em confiança. Vemos aqui a transição, né, do sentimento de medo para o respeito, e o respeito se transformando em confiança. Justamente um trânsito aí sentimental que acontece internamente. Descobri como é bom chegar quando se tem paciência. Justamente a paciência talvez aí seja a questão a ser exercitada, ainda mais agora no nosso tempo aí de
isolamento social, de quarentena. Então muita gente não entende, né, que os fatores externos aí da pandemia, por exemplo, eles estimulam o quê? Estimulam o exercício da paciência, é um teste de paciência. Então todas as vezes que nós demonstramos que não temos paciência, nós vamos ser mais afetados por essa situação externa da pandemia. E aqui acontecia a mesma coisa, né? Toda vez que ele demonstrava uma impaciência, ele era atingido, né, pelas situações da natureza. A partir do momento que há um controle desse sentimento, dessa virtude, um desenvolvimento dessa virtude, ele começa, né, a entrar em harmonia com a natureza. E para se chegar onde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer. Aqui, nesse trecho, me fez lembrar Schopenhauer, né, quando ele diz ali, né, compara ali a força com a razão e diz que ele deve dominar a razão e não a força. Então, nesse momento da sua escrita, né, do seu texto aí, se percebe o quê? Que o instinto, né, começou a prevalecer sobre a razão, o que nem sempre é bom, né? Mas aqui, por isso que me fez lembrar de Schopenhauer, porque Schopenhauer vai defender isso, né? Quando ele escreve lá o mundo como vontade de representação, ele vai colocar, né, vai se contrapor ao Kant, né, pontualmente, dizendo que a coisa em si ela pode ser conhecida, né, pelo sujeito do conhecimento, pode ser trabalhada nesse mesmo momento. Então nós temos, né, tanto a questão aí externa que atingiu Amir Klink, fazendo, né, às vezes da representação, e a vontade, né, tomando lugar da sua razão neste momento. Vejamos aqui como ele reafirma isso, né? É preciso, antes de mais nada, querer. O querer é a vontade. Então a vontade impulsiona o homem, e acabou impulsionando ele nessa situação de aventura. Passando para a seguinte: se estava com medo, mais que a espuma das ondas estava branco, completamente branco de medo. Mas ao me encontrar afinal só e independente, senti uma súbita calma. Era preciso começar a trabalhar rápido, deixar a África para trás, e era exatamente o que eu estava fazendo. Era preciso vencer o medo, e o grande medo, meu maior medo, na viagem, eu venci ali, naquele mesmo instante, em meio à desordem dos elementos e à bagunça daquela situação. Era o medo de nunca partir. Sem dúvida, este foi o maior risco que corri, não partir. Então aqui, né, fiz questão de tirar essa citação, porque ela é muito significativa, principalmente para os próximos estudos nossos. Nós vamos entrar na questão emocional, as atividades do GF, Grupo de Educação Emocional em Filosofia, que nós vamos estudar essa questão do sentimento presente na escrita e na fala das pessoas. Percebam que ele vai citar 6 vezes o termo medo, que é um sentimento que está muito presente no seu pensamento no momento. Vejam só, se estava com medo uma vez, mais que a espuma das ondas estava branco, completamente branco de medo, 2 vezes, mas ao me encontrar afinal só independente, senti uma súbita calma. Era preciso começar a trabalhar rápido, deixar a África para trás, e era exatamente o que eu estava fazendo. Era preciso vencer o medo, 3, né? E o grande medo, 4. Meu maior medo, 5. Na viagem eu venci ali, naquele mesmo instante, em meio à desordem dos elementos e à bagunça daquela situação. Era o medo, 6, de nunca partir. Sem dúvida, esse foi o maior risco que corri, não partir. Então vejam que ele repete 6 vezes o termo medo, uma quantidade excessiva de sentimento. Então é isso que nós devemos, né, procurar nas nossas comunicações, dar respostas compreensivas aos indivíduos. Perceber, né, nas escritas e nas falas daqueles que vêm junto a nós, se comunicar conosco, perceber essa prevalência do sentimento. E é justamente quando nós damos uma resposta compreensiva que atinge o sentimento da pessoa, ou o pensamento da pessoa, que nós atingimos aí, né, conseguimos ajudar para que a pessoa elimine o vazio existencial, que é o tema do nosso próximo estudo, nessa vertente do projeto. Então o vazio existencial,
que significa aquele frio na barriga, né? Aquela sensação de não saber o que nos causa mal, justamente é por conta dessa situação de não sermos ouvidos muitas vezes, que nós vamos estudar em detalhes no próximo mês. Seguindo para a nossa próxima citação, não pretendia desafiar o Atlântico. A natureza é infinitamente mais forte do que o homem, mas sim conhecer seus segredos de um lado ao outro. Para isso era preciso conviver com os caprichos do mar e dele saber tirar proveito, e eu sabia como. Então, a curiosidade, né, que impulsionou a Amir Klink nessa travessia foi muito parecida com a minha, né? Eu sempre tive curiosidade de saber, né, como seria, né, uma travessia daqui da costa brasileira para o outro lado desse imenso Atlântico, né? O que nós encontraríamos, né? Quais são as dificuldades, quais são as visões panorâmicas, o belo que nós poderíamos encontrar nessa viagem. E o ato de ler, né, a questão aí da leitura, nos propicia, né, sanar um pouco dessa nossa curiosidade. Outro aspecto importante nessa citação, né, vamos acompanhar novamente, não pretendia desafiar o Atlântico. Então, há uma humildade em relação aos fenômenos da natureza. A natureza é infinitamente mais forte do que o homem, mas sim conhecer seus segredos, de um lado ao outro. Para isso era preciso conviver com os caprichos do mar e dele saber tirar proveito. Então aqui nós vemos que o conhecimento ele tem um poder, né, de nos tranquilizar. Então, diante de fenômenos hostis que muitas vezes se apresentam na natureza, o homem, com todo o seu conhecimento, né, ele pode, se não anular alguns efeitos, né, pelo menos controlar e saber lidar, né, com esses efeitos hostis, né, por exemplo, uma maré alta, né, por exemplo, ondas agressivas, como nós vimos durante a narrativa do livro. Então, tudo isso a partir do conhecimento, né, o uso da corrente marítima, né, em nosso favor, tudo isso acaba beneficiando o homem quando usa a inteligência, quando usa a racionalidade. Próxima citação. Convivendo dias seguidos com o mar de incomum violência, imaginando-me entre aquelas ondas como uma pequena e frágil lâmpada que eternamente flutua na arrebentação da praia, cheguei a pensar que meu barquinho, subindo e descendo as ondas, sem teimar com o mar, se sairia infinitamente melhor do que 150 metros de obstinado aço, desafiando montanhas de águas. Então ele pensou, né, planejou isso com antecipação, de utilizar na travessia justamente uma embarcação de menor porte, né, que ele chama de lâmpada, né. Vamos aí fazer, né, uma imagem. Imaginemos colocar uma lâmpada na superfície aí da água aí do mar, né? Ela vai flutuar, né? Se nós colocarmos algo pesado que oferece muita resistência, geralmente, né, vai ter impactos maiores. Então ele pensou justamente nisso, que algo que não oferecesse tanta resistência, né, ao mar incomum, né, de incomum violência, talvez saísse melhor. Tá certo que teve duas capotagens no início, né, justamente por estar próximo ali da costa da África, né, em que a arrebentação é muito perigosa, mas conseguiu aí, durante a trajetória, ter um equilíbrio, né, conseguir se manter na superfície durante toda a travessia. O que talvez, né, não aconteceu com algumas embarcações de maior porte, né, vamos lembrar aí do Titanic, por exemplo, né, teve que enfrentar hostilidades, teve que enfrentar o iceberg e às vezes não teve tempo, né, de manobrar ali diante daquele imenso iceberg. Então, uma vantagem dessas embarcações menores é que elas têm uma agilidade melhor, né, para desviar e para se adaptar à corrente marítima. Seguindo, né, agora vamos ver uma citação aí em que há um certo pessimismo de outras pessoas em relação à intenção do Amir Klink de atravessar o Atlântico. É impossível, Amir, impossível.
Desista enquanto é tempo. Ninguém pode vencer a corrente de Benguela com os braços. Desista. Você vai morrer como os outros. Adeus, adeus. Aí ele diz, né? Macabras palavras, justo de alguém que deveria pregar a esperança. Não pretendia vencer corrente alguma com os braços, mas sim com a cabeça. Tive que me enfiar na casa de máquinas para não continuar ouvindo os funestos vaticínios do reverendo, ou para não cometer um sacrilégio e com os braços naufragar o pobre homem. Então aqui nós vemos, né, muitas das nossas ações, né, nós nos defrontamos com muitos pessimistas, né, pessoas que às vezes não acreditam nos nossos sonhos, né, em vez de nos incentivarem, acabam, né, nos transmitindo um pouco de pessimismo. Então nós vemos que Amir Klink, né, ele vai lidar com essa situação, né, dizendo aí que ele não pretendia enfrentar, né, a travessia com a força dos braços, como a aparência, né, sugeria. Então vejam que as pessoas vão muitas vezes pela aparência, né, e sim com a cabeça. Tinha estudado, tinha se planejado bastante tempo e sabia, né, onde estava se metendo, né, quais eram os perigos. Então vamos lembrar Platão, né, que dizia, né, lá na antiguidade, que as palavras podem funcionar como remédios, né? Então o que mais se precisava aqui, né, não era certamente o pessimismo, mas palavras bem colocadas justamente para incentivar, né, a iniciativa do Amir Klink. Seguindo, esse ritual contínuo durante as noites de mau tempo, em que dormia um sono leve e em que partia em sonhos distantes, me ajudou a desenvolver uma interessante qualidade, a de, ao estar sonhando e ter que acordar para esvaziar o poço, conseguir retornar ao mesmo sonho sem interromper o seu curso. Muito divertido, pois aos poucos eu consegui influir no desenrolar dos sonhos. E depois de praticar esse exercício seguidamente durante algum tempo, pude até mesmo selecionar entre alguns que já conhecia o meu preferido. Houve sonhos que bateram verdadeiros recordes de audiência. Então, numa leitura superficial, né, pode-se não prestar atenção numa situação muito interessante aqui. Ele está narrando, né, o seu costume, né, de ter que acordar à noite, por vários motivos, né? Um deles é que enchia o poço ali da embarcação, tinha que esvaziar justamente para não pesar e não afundar. Também depois, quando está próximo aí da costa brasileira, tem que se preocupar com as grandes embarcações, os navios, né, que, por exemplo, são meio cegos, né, na sua trajetória, né, às vezes não vêem embarcações menores por causa da ondulação, por causa da maré, né. Então ele deveria ficar atento a essa situação e praticamente não conseguiria aí ter um sono profundo. Então ele relata um fenômeno que já foi investigado pela ciência, que nós chamamos aí da emancipação da alma, né? É um fenômeno que prova que a alma, né, ela continua em atividade mesmo durante o repouso físico. E a sua narrativa demonstra isso, né? Mostra que ele tinha a consciência e tinha aí as suas faculdades preservadas, de modo a voltar para aquele sonho que tinha sido interrompido. Isso também já foi estudado pelo sonambulismo, né, voluntário, né, o espontâneo e o provocado, de que a atividade da alma durante a emancipação ela é real, né? Basta fazer uma pesquisa que todos vão encontrar essa situação. Então selecionei essa citação por ela despertar aí, né, um fenômeno físico, né, da ciência, né, que já foi estudado pela ciência e que é muito interessante para ser pesquisado. Seguindo, vamos passar para o próximo slide. No mar, o menor caminho entre dois pontos não é necessariamente o mais curto, mas aquele que conta com o máximo de condições favoráveis. Assim, mesmo um poderoso superpetroleiro é obrigado, às vezes, a desviar seu caminho para ganhar em tempo e segurança, o que perde em distância. No meu caso, tendo como única propulsão um par de remos, o estudo do regime de ventos e correntes tornava-se fundamental. É justamente o que vimos naquele mapa, né? Que a trajetória não foi em linha reta, foi, né, de uma certa forma
procurar, né, se aproveitar da corrente de Benguela, de modo a utilizar essa corrente em trajetória ascendente ali pela costa da África, para depois se utilizar dela na costa brasileira, de forma descendente. Então ele relata aqui, né, vamos seguir novamente, no mar o menor caminho entre dois pontos não é necessariamente o mais curto, mas aquele que conta com o máximo de condições favoráveis. Isso também serve para a nossa vida, né? Às vezes, né, tomamos rumos aí que nos parecem mais fáceis, mas geralmente, né, são mais difíceis, encontram mais obstáculos. Então vai aqui uma reflexão, né, para que saibamos, né, traçar uma trajetória mais ou menos igual ele fez aqui, né, a partir dos mapas, né, a partir da vida das outras pessoas nós podemos, né, conhecer caminhos que às vezes a um primeiro momento parecem mais longos, né, mas se tornam mais fáceis, justamente por nós nos aproveitarmos das experiências felizes e infelizes dos demais, né? Então vamos tomar cuidado, né, com essa situação de querer sempre ir para o caminho mais curto, né? Isso também é falado ali na linguagem religiosa, né? Quando os evangelhos lá nos vão falar dessa situação, especificamente da porta estreita, né? Que é muito bem relatada aí pelo pensamento religioso. Assim mesmo, um poderoso superpetroleiro é obrigado às vezes a desviar seu caminho para ganhar em tempo e segurança, o que perde em distância. Então ele relata aqui que as grandes embarcações, superpetroleiro, por exemplo, às vezes tem que fazer essa mudança de rota, né? Então ele ainda mais, né? Justamente por estar aí dependente apenas da sua força física. No meu caso, tendo como única propulsão um par de remos, o estudo do regime de ventos e correntes tornava-se fundamental. A importância do conhecimento, né, de ter estudado a questão náutica, né, para conseguir sair bem nessa aventura. Seguindo para a próxima citação, ria da absurda diferença entre dois mundos tão distantes, que se conciliavam de modo tão incomum. O aconchegante interior da lâmpada flutuante, com música, luz e notícias do mundo, e o imenso e infinito mar por onde flutuava, que nós vemos a grande influência, né, da filosofia de Platão, né, que o Whitehead vai dizer, né, que toda a filosofia é uma nota de rodapé de Platão. E aqui nós vemos o dualismo platônico, né, nesse relato. Vejam que ele compara, né, dois mundos diferentes, o mundo ali no interior da embarcação e o mundo exterior. O mundo interior, né, no qual ele relata aqui que havia música, luz, né, e notícias, é justamente, podemos comparar aí com o mundo inteligível, né, com o mundo das ideias platônicos, né, que o Platão vai relatar lá na Teoria das Formas, no Mito da Caverna, vai falar sobre essa situação. Então ele tem essa sensação de vivenciar em dois mundos. Se abastecia, né, do mundo racional, do mundo confortador, que faz aqui, às vezes, dentro da embarcação, que é muito parecido com o mundo racional, inteligível, lá relatado pelo Platão, em A República. E, em contrapartida, o mundo exterior, né, que é justamente esse mundo sensível que nós vivemos, né? Então, ele se reconfortava nesse mundo das ideias, né, vamos dizer assim, e tinha que enfrentar depois o mundo sensorial. Então é algo para nós pensarmos também a respeito. Vamos para a próxima citação, que é muito interessante, uma citação um pouco longa, mas que vai nos revelar três tipos de pensamento: o pensamento mítico, o pensamento filosófico e o pensamento científico. Vamos ver o que ele diz. Ao fazer o jantar, coloquei a velha fita de rock no gravador. O mar pedia. E revolvendo o cardápio do dia, encontrei uma pequena lata de azeite que não pretendia usar. Lancei-a ao mar com um pequeno furo para testar uma antiquíssima técnica de acalmar as ondas, e de cuja eficiência muito duvidava. Impressionante efeito. Uma finíssima película de óleo formou-se ao redor do barco, e as madames, que se aproximavam arrebentando ou levantando espuma, por aí passavam completamente lisas.
Mais impressionante do que a eficiência do método foi a quantidade de óleo necessária. Uma colher de sobremesa formava extensa mancha de mar liso ao redor, que durava quase 30 minutos. É claro que as ondas não baixavam, mas a ausência de espuma e arrebentação, e ademais a visibilidade a grande distância da película, em meio ao mar agitado, seriam vitais em caso de localização e recuperação de náufragos ou de homem ao mar. Uma ideia interessante para os equipamentos de salvatagem, principalmente se o óleo puder ser associado a um corante e a um repelente de tubarões. Então aqui, como eu disse, são relatados o pensamento mítico, o pensamento filosófico e o pensamento científico. Por quê, Vamos seguir fazendo a leitura filosófica. Ao fazer o jantar, coloquei a velha fita de rock no gravador. O mar pedia. E revolvendo o cardápio do dia, encontrei uma pequena lata de azeite que não pretendia usar. Então ele tinha que fazer ali a janta e encontrou essa lata de azeite, com o resto, da substância. Lancei-a ao mar com um pequeno furo, para testar uma antiquíssima técnica de acalmar as ondas e de cuja eficiência é muito duvidável. Então aqui ele relata, uma sabedoria popular do senso comum, principalmente dizendo que essa questão aí do óleo jogado no mar, que é uma técnica aí que ele duvidava, veja que aparece o pensamento filosófico, a dúvida filosófica, a dúvida metódica do Descartes, podemos relembrar, que vai questionar um pensamento do senso comum, mas ao mesmo tempo ele vai colocar essa situação sob o critério científico, sob a experiência. Impressionante efeito, ele percebe. Uma finíssima película de óleo formou-se ao redor do barco e as madames é como ele chama alguns tipos de ondas, ele costuma dar apelidos para as diversas ondas, do Atlântico, que se aproximavam arrebentando ou levantando espuma, por aí passavam completamente lisas. Então ele percebe, que tem algum efeito, só que nós não podemos chegar a avançar, de dizer que realmente isso funciona, poderia ser uma coincidência, poderia ser ali algo aleatório. Só que isso não é o mais importante, da sua experiência. O mais importante vai vir agora, que vai gerar um pensamento, uma reflexão, justamente por ele ter se aproveitado do pensamento filosófico, vai gerar uma hipótese científica. Mais impressionante do que a eficiência do método foi a quantidade de óleo necessária. Ele percebe que há uma certa economia, para se conseguir um grande efeito. Uma colher de sobremesa formava extensa mancha de mar liso ao redor, que durava quase 30 minutos. É claro que as ondas não baixavam, mas a ausência de espuma e arrebentação, e ademais a visibilidade a grande distância da película, em meio ao mar agitado, seriam vitais em caso de localização e recuperação de náufragos ou de homem ao mar. Então aqui está o grande efeito da sua experiência, que poderia essa substância ser utilizada aí para localização e recuperação de náufragos, ser usada aí por equipamentos de salvatagem. Então tem situações aí muito interessantes para se perceber, A mancha gerava uma imagem muito interessante, para identificação, tinha uma circunferência relativamente significativa e poderia ser usada aí como equipamento, principalmente se o óleo puder ser associado a um corante e a um repelente de tubarões. Veja o pensamento dele funcionando, Então vamos imaginar uma pessoa, com equipamento para se salvar, em caso de desastre, em caso de acidente, justamente dessa espécie. Vamos supor que caia na água, tem um acidente, o barco afunde, ele fica ali, isolado. Ele joga essa substância, ela faz uma marcação na superfície da água, que seria invisível a grande distância. Ela tem uma permanência, como ele relata, por um bom tempo, cerca de 30 minutos quase, ele relatou ali, só que ele pensa também numa situação para potencializar essa mancha, um corante, por exemplo, e aí um repelente de tubarões, justamente para evitar a aproximação desses animais. Então vejam que o pensamento mítico, começa o pensamento mítico,
passa aí pelo questionamento, pela dúvida, pensamento filosófico, e tem também presente o pensar científico. Muito interessante essa passagem. Vamos seguir para a próxima citação, que vai falar aí, né, sobre o tubarão. Mas o pior dessa situação estava pela frente, nos dias que se seguiram. Os tubarões, que até então se esfregavam no costado e no fundo de modo mais ou menos educado, começaram a dar golpes secos cada vez mais fortes, sempre em sessões de no máximo 15 minutos, e sobretudo à noite. Só então entendi o que se passava. O que os atraía, na verdade, não era o barco, mas os benditos crustáceos que se formavam no fundo. Com os golpes, eles soltavam os pequenos tufos que, ficando para trás, livres na água, eram avidamente disputados por dourados e outros pequenos peixes que não conseguiam, pelos próprios meios, arrancá-los. Os tubarões investiam então contra os pobres coitados, surpreendentemente e refinado método de caçar para animais conhecidos pela falta de astúcia e diminuto cérebro. Então se costuma, né, relatar aí que os tubarões têm um cérebro pequeno, né, que são meio tem falta de astúcia, né, geralmente um preconceito pela falta de observação. Ele que tinha uma convivência ali com os tubarões, percebeu, né, que eles tinham uma inteligência aí rudimentar, né, não eram apenas só movidos pelo instinto, tinham também uma inteligência rudimentar, porque o que eles faziam? Eles se aproveitavam, né, que alguns crustáceos, né, colavam aí embaixo do barco, certo? E para eles se alimentarem, o que eles faziam, né? Eles batiam com o seu corpo no barco, o barco soltava os crustáceos, os dourados avançavam, né? Formavam grandes cardumes para comer ali os crustáceos, e aí sim eles tinham a refeição deles ali pronta. Então é uma grande questão para ser pensada, né? Questão aí do princípio inteligente, né? Sabemos que os animais, embora eles não tenham a inteligência humana, racional, têm uma inteligência rudimentar que supera, né, o simples instinto, porque justamente são princípios inteligentes aí em elaboração, né, transitando pelo reino animal. Vamos para as próximas citações. Santa Helena foi um amor platônico na minha vida. Tanto a desejei, tanto lutei para me aproximar e nem sequer a toquei. Não foi preciso. Vê-la foi uma das mais belas coisas que já me aconteceram. A força daquela imagem distante transformou-se em ânimo, coragem e esperança. Ao avistá-la pela última vez, deixei escrito no meu diário: último adeus à ilha, um dia voltarei, e dobrei sua página mais importante. Santa Helena é uma ilha, né, que estava aí como ponto de referência na sua trajetória. Então ele relata, né, no livro, que a intenção dele, né, nunca foi desembarcar em Santa Helena, até porque há grandes dificuldades de desembarque ali naquela porção de terra, justamente por causa da arrebentação, de não ter encostado ali, para que se faça uma aproximação. Mas tinha a intenção de pelo menos avistar Santa Helena, né, para justamente confirmar o seu ponto, né, de referência e saber se estava na trajetória correta. E isso acaba acontecendo, né, mesmo aí com o mau tempo que antecede essa aproximação. E aí ele diz que é um amor platônico na sua vida, né? Justamente aparece aí novamente a questão da filosofia de Platão, né? Daquela situação do mundo inteligível, né? Daquele amor que você não precisa aí da experiência sensível. Então não precisava ali pisar na terra, né? Pisar na ilha. Bastava uma aproximação, mesmo que a distância, para lhe dar um certo conforto, né, uma certa racionalidade da sua trajetória. E foi isso que ele confirma depois no resto da descrição, né, dizendo ali, foi um grande conforto, foi uma grande imagem, e que ele relatou aí que parece que foi a situação talvez mais importante da sua viagem. Próxima citação: no lugar que me encontrava, onde se sente a vida suspensa por laços tão frágeis, onde a luta pela sobrevivência é contínua e não admite falhas, o respeito à vida atinge uma forma superior. Então ele percebeu, né, durante a sua trajetória, a luta pela sobrevivência dos animais marinhos, né,
um tentando devorar o outro, né? E viam a importância, né, de se lutar pela própria sobrevivência. Isso é muito requisitado, né, quando estamos aí em alto mar, né? Que a vida se coloca aí tão frágil, né? Estamos sujeitos a tempestades, né? A termos a embarcação tombando e afundando aí no mar, né? Temos a questão dos animais de grande porte aí que vivem no mar. Então há sempre uma ameaça, sempre uma hostilidade. No nosso mundo real é a mesma coisa, né? Nós nos colocamos no mundo e estamos sempre ameaçados, né? O mundo também tem os seus fenômenos, né? Tem as suas hostilidades. E ele começou a pegar respeito, né? Pela luta pela sobrevivência. Né? Justamente foi um aprendizado que retirou aí da sua aventura. E agora, né? Acho que é a última citação, né? Vamos para a última citação. A imensidão do mar tornava minúsculos os meus maiores problemas e gigantes as menores alegrias. Ensinou-me a dar valor à vida que eu levava e às pequenas coisas que às vezes passavam despercebidas. Então pude constatar como tão poucas coisas eram suficientes para viver em paz e bem. Então, o que ele diz aí, né? Que a situação dos seus problemas, né? A imensidão do mar tornava minúscula, né? E tornava gigante as menores alegrias, né? Um inverso aí, né, de reações. Então isso me faz pensar justamente ali da filosofia cética, né? Diógenes lá no barril, né? Questão lá do diálogo com Alexandre o Grande, né? Aquela vida simples do cético Diógenes, né? Tá certo que não devemos chegar àquele extremo, né? De nos atirarmos na mendicância, né? Para cumprir aí uma intenção, uma experiência de vida. Mas aquela filosofia nos dá muito, né? Muitas reflexões a pensar, por exemplo, quanto temos dado valor a um copo d'água, né? A tomar um banho no chuveiro, né? Coisas rotineiras que quando nós saímos da nossa casa, às vezes, que não temos oportunidade de fazer isso, acabamos sentindo falta. Então, nas coisas simples, né, a vida simples aí, que o Diógenes comparava com a do cachorro, né, que seria aí uma vida instintiva, também nos tem muito a ensinar, né? Tá certo que, como eu disse, né, não devemos levar ao extremo, né, de nos atirarmos aí à miséria, para realizar um ato aí que não há necessidade disso, né? Se temos inteligência, se temos uma certa verba financeira, temos que utilizá-la da melhor forma possível, né? Justamente para tentar ajudar o próximo, ajudar os outros. Mas essa citação me fez lembrar justamente dessa vida simples, né? Quantas vezes, né, nós damos valor a essas situações simples que todos, né, têm a oportunidade de vivenciar, ok? Então aqui nós encerramos. Gostaria de agradecer a todos que vêm acompanhando aí o Projeto Filosofia na PG, né? Estamos aí em vários canais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, temos também o site, né, do Filosofia na PG, onde colocamos textos, vídeos. Estamos até nesses últimos dias iniciando aí os cafés expressos, que são vídeos menores de 30 minutos, né, abordando aí sempre os filósofos, tanto os tradicionais, como vamos abordar também aqueles mais desprezados pela cultura ocidental e eurocêntrica, e a nossa intenção é formar um grande arquivo aí para ajudar os estudantes, para ajudar todas as pessoas que têm interesse em filosofia, que gostam de aprender, né? Sempre lembrando lá no livro do Sofista, de Platão, que a sabedoria está associada com a voluntariedade, e que a ignorância sempre está associada com a involuntariedade. Fiquem todos, né, tranquilos. Espero vocês aí no próximo mês. Obrigado pela participação.